se os advogados públicos que trabalharam durante tantos anos em cima dessa ação vão receber seus honorários apenas em cima dos juros que atualiza o precatório do Fundef, por que então advogados particulares, advogados como eu, que prestam serviço para sindicatos de servidores públicos, que representa profissionais da educação como vocês, porque nós vamos receber honorários na casa de 10%, na casa de 20%, ou até mais que isso, dependendo do caso, Brasil afora, né? Se nós entramos apenas para separar aquilo que o Estado, aquilo que o município tinha ganho, Brasil afora, né? Estou falando dos advogados particulares, Brasil afora, né? Esses advogados, eles entraram na justiça, como nós até aqui na regional de Ceará-Mirim pudemos entrar, porque teve um município aqui de nossa regional que ganhou, certo? Pudemos entrar para separar a parte dos 60% para rateio do professor. Mas por que nós que entramos somente para separar essa parte do rateio dos professores, vamos ganhar 10%, 20% ou até mais de honorários em cima desse quinhão que compete a cada trabalhador, a cada trabalhadora do Estado, sabe? É esse a provocação que eu trago aqui para vocês, né? O que nós acreditamos? Nós acreditamos que após a inovação da lei do Fundeb permanente, com seu artigo, cadê o artigo agora? 47A. A lei do Fundeb permanente, a partir de seu artigo 47A, disciplina que o rateio dos estados e municípios que ganharam a diferença do artigo Fundeb deve ser por lei, para cada um de vocês receber seu quinhão. Então eu entendo que essa é a forma menos gravosa para que cada trabalhador, Bruno, receba a sua parte, não é? É evidente que, se não houvesse essa previsão, Socorro, na lei do Fundeb permanente, né, que determina esse rateio sob até penalidades ao município, ao Estado, se não fizer, né? Se não existisse essa lei do Fundeb permanente com esse disciplinamento, a gente poderia até caminhar realmente para uma ação judicial e discutir aqui, se fosse o caso, algum percentual para os advogados que nela vão trabalhar. Mas se existe o projeto de lei já tramitando aqui no caso do Rio Grande do Norte na Assembleia Legislativa, como deve haver outros, Brasil afora. Então eu acredito que essa deve ser aqui a saída para que os trabalhadores de educação recebam de forma integral o seu rateio, sem a possibilidade, neste caso em particular, de desconto de honorários advocatícios contratuais, certo? Então eu acho que o sindicato aqui, ele deve procurar os órgãos de fiscalização, porque escutem só, como eu falei aqui antes, devemos ser responsáveis nos nossos atos. Aqui em Ceará-Mirim, nós estamos numa organização de base do sindicato. Não nos compete nos contrapor, nos questionar aquilo que o Conselho Diretor do Sindicato, o Sindicato Estadual, tomou como decisão, porque ele tem autonomia para isso, foi legitimamente eleito para isso. Não é isso? Então, não vamos nos meter na ação, quero deixar isso bem claro aqui para o Odilon, que falou de seu trabalho, mas podemos procurar os órgãos de fiscalização para questionar esse desconto. Quero, mais uma vez, reafirmar que não estamos aqui polemizando, nos metendo na ação aqui do Sindicato Estadual. Nós temos uma visão muito maior que isso, porque a classe trabalhadora é internacional, certo? Então, temos que tomar medidas, certo? Para que o trabalhador tenha o seu interesse preservado, certo? É importante entrar com as medidas de bloqueio Brasil afora quando o ente público, né,
ele pretende dar uma destinação diversa, porque se o Sindicato de Servidor Público Brasil afora não entrar com ação, a prefeitura, o governo pode dar uma outra destinação ao dinheiro. Então, realmente, é certo que o Sindicato de Servidor Público, que represente a educação, ele entre com a medida. Mas, uma vez separado o dinheiro, esse recurso deve ser fruto de um projeto de lei para que cada trabalhador receba integralmente, certo? O seu rateio. E por que os órgãos de fiscalização? E veja só, pessoal, se sai do Tribunal de Contas da União, por exemplo, um parecer no sentido de que esse rateio deve ser recebido integralmente pelo trabalhador em educação, então isso vai ser um precedente a nível nacional, até que o Supremo aprecie e diga se nessa situação particular, Andréa, do rateio, pode haver ou não esse desconto, certo? E também acompanhar o projeto de lei na Assembleia Legislativa, assim como deve ter projetos de lei Brasil afora. Parece que Pernambuco, se não me falha a memória, já aprovou seu projeto de lei. E eu vejo o projeto de lei, quero deixar essa reflexão aqui para o sindicato, para acabar, como a alternativa mais viável, porque permite ao trabalhador em educação, Raimundia, que receba integralmente o seu quinhão de um dinheiro que já veio. Não é um dinheiro que está sob disputa, o dinheiro já está na mão, tá certo? Então, eram essas minhas palavras. Desculpe aí o momento da conclusão, que eu devaguei um pouco, né? Mas eu acho que consegui passar a mensagem que queria passar a todos vocês. Obrigado pela atenção. Pessoal, vou ser bem breve nas minhas palavras, certo? Primeiro, eu queria dizer que é lamentável e constrangedor vir aqui a Ceará-Mirim para discutir honorários com a categoria, e principalmente não é nem com a categoria, é com o advogado aqui da regional. Eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: nós temos mais de 20 mil procurações e contratos individuais de servidores que optaram em contratar a nossa assessoria. Nós temos um contrato com a regional, com a estadual, há mais de 20 anos, que determinam os honorários, e ao contrário do que cobram os advogados particulares aí fora, que é em torno de 30%, nós cobramos 10% dos servidores sócio-identidade e 20% para quem não é. Eu estou bastante tranquilo em relação à cobrança, e aqui eu me dirijo a todos e todas, porque antes da propositura da nossa ação, que ela só foi intentada judicialmente porque houve uma postura por parte do governo estadual em dar uma destinação diversa, como todos vocês sabem, se não fosse ação judicial, vocês jamais estariam recebendo este rateio, porque iria ser utilizado para a construção de escolas, não é? Como foi amplamente divulgado pelo governo estadual. Se não fosse a nossa ação, vocês não iriam receber o rateio. Mas, se Deus quiser, para ser bem breve aqui no meu tempo, em relação a órgãos de controle, eu fico mais tranquilo ainda, porque o nosso desconto, eu não sei se o advogado teve a oportunidade de ler a sentença judicial, mas ele está albergado pela justiça. Foi determinado judicialmente, baseado no contrato que nós temos com a entidade, baseado na ata que aprovou e deliberou, não pela coordenação estadual, mas pela categoria, de forma soberana em assembleia, tanto a propositura da ação como a contratação do escritório, com os honorários determinados de 10% para quem é sócio e 20% para quem não é, certo? Então, além da ata, além do contrato com a entidade, além das procurações e contratos individuais que nós temos para aproximadamente 20 mil servidores e servidoras, isso aí, a sentença determinou a retenção. Então, depois de todo esse trabalho desempenhado, a gente não ter direito a receber os honorários, isso no mínimo é leviano por parte do advogado aqui da Regional de Ceará-Mirim. É lamentável essa postura. Vocês reparem que na minha fala, eu falei aqui a situação de forma genérica, certo? Eu não me ative à pessoa do Odilon, nem à banca de advogados da qual ele faz parte. Eu falei da questão do Fundef e de seu rateio, das ações que estados e municípios ganharam o Brasil afora, certo? Se eu citei aqui o exemplo do Odilon, foi de forma ilustrativa, certo? Para melhor
repassar a informação que eu estava aqui tratando para vocês, né? E eu acho que você, Odilon, deveria pensar mais suas palavras quando fizer uso do microfone para atacar um outro profissional. Porque se eu estou aqui há 11 anos, é porque a categoria me escolheu, certo? E o meu trabalho aqui pode ser objetivamente avaliado pelos resultados apresentados, né? Assim como o seu e de outros advogados que prestam assessoria sindical, tá certo? Então, eu acho melhor assim, você refletir sobre suas palavras, né? Porque em nenhum momento aqui eu ataquei sua pessoa, não ataquei o escritório do que você faz parte, nem tampouco as decisões do sindicato onde você presta serviço, tá certo? Bom dia, meu nome é Raimunda, você conhece, né? Estou aposentada pelo Estado do município, Caramirim, né? Eu tenho uns questionamentos para fazer com relação a tanto a Odilon, como também respondendo, certo? É com relação ao Fundeb Ceará Mirim, certo? Como anda a situação, até porque você falou numa live. Eu assisti, você falou, então eu gostaria então que o Odilon responda juntamente com você sobre a situação. E com relação ao Estado, ao Odilon, ou ao SINC, quantos realmente funcionários do período do Fundeb vão receber o rateio, certo? Eu gostaria de saber também, com relação a esses juros, que esse dinheiro que veio a mais no Estado, aí o pessoal está na dúvida, é o juros do tempo de roça, aquele processo, ou é o retroativo? Porque, na verdade, em alguns casos, não veio nem o retroativo do mês de agosto, e como também não veio o desconto. Aí eu queria saber, depois, quando a gente for receber no final do mês agora, aí veio esse dinheiro a mais. Aí ficou na dúvida, tá mal chafudo, né? É retroativo? É o juros de roça? A gente não quer estar não discrimina, você sabe disso, né? Veio discriminado? Eu não entendi, sabe? Por isso que eu estou questionando. E o pessoal está questionando muito. E com relação ao desconto do IPERN, esse mês de agosto não veio. Aí vão descontar todos de uma vez no próximo mês, para a gente já se preparar, né? Eu acredito em você. Como se vai ser dividido, porque vai vir o do mês agora de setembro, mas foi no mês de agosto, que não foi descontado. Certo? Gostaria que alguém respondesse. Muito obrigada pela atenção. A lei do piso diz assim, entende-se por profissional do magistério, diz assim, suporte pedagógico, docência, direção, inspeção, planejamento, todos esses são entendidos como profissionais do magistério, né? E lá embaixo ele vai tratar na composição da jornada de trabalho, que fala do limite de 2/3, né? Da questão da horatividade. E o Estado, ele implementou a horatividade já de forma diferente. Ele criou, ao invés de pagar a horatividade, né? Ele já criou essa questão de horas suplementares que não está de acordo com a lei. Primeira coisa. E para concluir, nós suporte pedagógico, estamos hoje ganhando menos do que o professor. Por quê? Porque ficamos de fora dessa questão da lei do piso. Enquanto o professor tem essa hora suplementar, né, a gente não tem direito a nada. A gente só tem direito de planejar, mas a gente não tem direito de receber, né? Porque se o professor está fazendo hora suplementar, alguém tem que dar o planejamento da hora suplementar. Quem é que dá? Aí não, aí o professor que vai planejar, colega. Não, o suporte, eu estou falando daquela hora suplementar que você tem que dar a hora extra, no outro horário. Quem E na tá verdade... sala de aula é o professor. Licença, Veridiane, para concluir, depois você se inscreve. É. Gente, olha só. Estou falando daquela hora atividade, hora suplementar, que você tem que dar no outro horário. E quem é que vai planejar com o professor? O professor planeja só? Não, é o suporte pedagógico. Antigamente, só para concluir, quem era coordenador de escola recebia uma gratificação. Eu estou falando, gente, porque é a minoria da escola e muitos não falam. Hoje, engraçado, o princípio da isonomia foi ferido, porque o suporte pedagógico recebe menos do que o professor, e não se discute isso, porque é minoria na escola. Então, pelo princípio da isonomia, todos têm direito. O suporte pedagógico que tem que organizar uma hora suplementar para organizar, só não acontece onde não acontece. Só não vai onde não acontece. Então, eu quero que coloque isso na pauta,
que a gente tem direito a ganhar igual o professor. Antes ganhava mais quando não era concursado, agora está ganhando menos. Essa é a realidade. Outra coisa, me desculpe, a aposentadoria, eu queria que vocês explicassem, porque eu fui da entrada, eles disseram que agora o suporte pedagógico não tem mais o mesmo direito do professor. E se tiver o mesmo direito do professor, eu queria que vocês deixassem aqui a lei, que diz que o suporte pedagógico é o mesmo tempo do professor. Porque quando a gente discute isso, eles dizem que não é verdade, é porque eu era funcionária. Mas é isso que eu queria que deixasse a lei aí para mim. Oi, sou trabalhador da Secretaria da Educação. Bom dia. A primeira coisa, está de parabéns à Regional de Ceará-Mirim por possibilitar um contraponto em relação a esse tema. Porque, infelizmente, na direção estadual isso não é possível se fazer. Não seria possível na Assembleia Estadual ou nas regionais que a direção estadual dirige, levar um advogado como um francinal, pontuando outros elementos. Seria democrático, Odilon. Eu acho que você foi muito infeliz chamar outro advogado de leviano. Eu acho que é uma postura extremamente errada. Né? Imagina se chegar na OAB um vídeo desse gravando, um advogado chamando o outro de leviano, provavelmente pode haver algum inquérito, alguma apuração para saber se realmente ele foi leviano. Eu acho que você foi infeliz. Certo? Tantas vezes a gente teve uma assembleia agora que eu fui impedido de falar. Não teve direito de falar. Certo? E em nenhum momento a gente chamou você de leviano. Você estava na mesa, inclusive conduzindo e orientando a direção estadual, para que eu não pudesse falar. Em cima de uma ação que nós, inclusive, provocamos para que o sindicato fizesse uma assembleia. E a gente não teve a parte do direito de falar. Em nenhum momento a gente usou a palavra de leviano. Eu acho que é muito triste. Em nenhum momento, nesses enfrentamentos que a gente faz dentro do SINC, utilizou esse adjetivo. Certo? Então eu acho que por aí está muito errado. Certo? Eu acho que a gente tem que entender que são visões diferentes. Então nós podemos discutir com vocês rebaixar esse valor, esse percentual. Porque quando um advogado ganha um volume uma ação com um volume muito grande, necessariamente não se aplica esses percentuais. Se negocia. Muitas ações acontecem isso. São 28 milhões, 20 milhões. Não sei, até hoje não tem. Então se negocia, pode se negociar um montante para que a parte mais significativa fique com a categoria. Isso é possível se fazer, não tem problema nenhum. O questionamento que Francinaldo vai leva a discussão desse tipo. O que fazer? Aí você disse, se a gente não tivesse tomado essa atitude, o governo não ia sequer dar o governo de Fátima, dos professores ia ficar com dinheiro na mão. Vocês estão afirmando isso? Não ia passar para a categoria? É isso? Fátima não iria pagar? É a pergunta que eu faço a vocês. Entendeu? O governo que vocês apoiam, e estão com ela no peito, não iria pagar o dinheiro que é da categoria? Né? Então são esses questionamentos aqui que eu faço e que eu acho que o máximo que deveria acontecer nessa Assembleia é um pedido de desculpa com sinal. Pessoal, eu vou iniciar fazendo um pedido de desculpa, realmente, se eu me excedi nas palavras, mas realmente para mim é muito difícil vir à Regional de Ceará-Mirim, não a convite da Regional, mas dizer que o nosso escritório sempre esteve e sempre estará à disposição da Regional. Eu nem tenho como vir tanto porque vocês têm assessoria, e não é ético da minha parte estar interferindo no trabalho da assessoria aqui da Regional. Certo? Mas, mesmo assim, hoje nós tivemos, apesar de representá-los estadualmente na nossa ação coletiva, infelizmente, nós tivemos a interferência da assessoria aqui da Regional sobre uma questão da nossa alçada, que são os nossos honorários. Não é? Eu não vou adentrar muito no assunto, porque, e respondendo a Fernando, que quando você chegou, Fernando, eu já estava na minha fala, você não pegou a fala da assessoria aqui da Regional. Mas o que está em debate aqui não é as proposições judiciais que a estadual tem feito em prol da classe trabalhadora, e principalmente da classe trabalhadora em educação, mas sim dos honorários que o advogado tem a receber. Eu não tenho nada em relação ao que a assessoria daqui cobra ou deixa de cobrar. É o trabalho dele.
Em 11 anos que ele está aqui, eu jamais estive aqui na Regional do Ceará-Mirim para intervir no trabalho dele, ou para questionar os honorários que ele recebeu. Jamais. Mas, voltando para a pauta, pessoal, eu queria dizer que além da ação estadual, a gente entrou com várias outras em vários municípios. Fizemos acordo em várias, certo? Teve outras que, infelizmente, eu vou citar o exemplo de São Gonçalo do Amarante, que recebeu aproximadamente 6 milhões de reais e deu destinação diversa ao recurso. Os trabalhadores em educação de lá não receberam recurso do Fundef. Precisou que a nossa assessoria tivesse que judicializar uma ação. E assim seria feito aqui no Estado. Ou não foi anunciado pela governadora a construção das escolas técnicas? A destinação integral do precatório. Se não fosse a nossa ação, não haveria o rateio, que está muito próximo. Nós esperamos concluir esse rateio agora em setembro e outubro. E eu creio que essa seja a notícia que vocês estejam querendo receber hoje. E não sobre honorários. Honorários, eu tenho meu contrato com a entidade há mais de 20 anos. Eu tenho uma ata que aprovou, deliberada em assembleia de forma soberana pela categoria e não pela coordenação geral. Foi deliberado em assembleia, foi votado, foi aprovado, não é? Tenho contratos individuais de 20 mil servidores. Então, tem uma sentença judicial que determina a retenção. O colega vem falar em órgãos de controle. Eu tenho uma sentença judicial que determina, é uma ordem judicial. Então, assim, pessoal, só para encerrar, em relação a honorários, eu estou muito tranquilo, certo, em relação a isso. Estou aberto a qualquer esclarecimento, a qualquer dúvida, mas assim, não peço desculpa a forma como eu falei aqui, se foi em tom de agressivo, mas, doutor, durante todos esses 11 anos que o senhor passou aqui, jamais teve interferência do nosso escritório na sua assessoria. Eu espero que daqui para frente também não haja do senhor nas nossas ações. Uma informação importante para resgatar algo que eu falei aqui logo no princípio, né? Esse ganho, vocês só vão usufruir desse ganho porque estados e municípios, a partir de suas procuradorias, entraram na justiça. Por exemplo, me perguntaram aqui sobre Ceará-Mirim. Vamos lá. Aqui em Ceará-Mirim, Extremóis e Elmarinho já perdeu. Extremóis e Elmarinho já perdeu. Por esse Ceará-Mirim está em vias de perder. Essa ação do antigo Fundef. O único município que ganhou, Andréa, foi Maxaranguape. Certo? Então, nesses municípios que as procuradorias perderam suas ações, tanto o ente público não recebe e os trabalhadores menos ainda. Então, é bom repassar essas informações para a categoria, certo? E as propostas aqui, para não dizer que a gente não é propositivo, é acompanhar o projeto de lei, certo? Que, na minha opinião, não só aqui a nível de Estado, mas a nível de Brasil, é a maneira que deve ser feita para esse rateio, porque permite ao trabalhador receber sua parte integralmente, certo? E eu acho importante, sim, não me atendo à particularidade do colega aqui que presta assessoria para os trabalhadores da educação a nível estadual. Não é para se contrapor a sua situação particular, não, Odilon. Mas eu acho que deve ser buscado aqui os órgãos de fiscalização, porque, como disse, se sair um precedente, é uma situação nova. Os órgãos de fiscalização têm que se debruçar, a própria justiça tem que se debruçar. Qual é o questionamento, Francisca? Em cima desse rateio que vocês vão receber, né? É possível o desconto de honorários? E eu falo, não é aqui a realidade do Estado do Rio Grande do Norte apenas, não, é o Brasil todo. Para vocês entenderem que eu não estou me focando em uma realidade particular de um outro escritório que presta aqui assessoria para o sindicato. Tá bom? Os funcionários não são garantidos no disciplinamento do antigo Fundef, certo? Os funcionários só terão algum possível rateio se tiver sobra deste Fundef permanente de agora que os contempla, certo? Então, para terminar isso daí, obrigado pela atenção e desculpe se nas minhas falas alguém se sentiu ofendido. Pessoal,
Recentemente foi veiculada no grupo de WhatsApp aí essa lista que deu muito o que falar. O Sint já se posicionou dizendo que essa lista ela não tem validade, nem deveria ter sido compartilhada pelos dados que lá existem, não é? Eu digo que ela não tem validade porque ela não foi homologada, ela não tem o aval da Justiça, ela não tem os valores exatos que os servidores irão receber, razão pela qual ela não deve ser disponibilizada. Em relação aos servidores contemplados, essa ação ela vai contemplar professores e professoras ativos e os que se aposentaram no decorrer do período da ação, que é de 97 a 2008, certo? Então, quem trabalhou de 98 a 2007, então, quem trabalhou durante esse período ou se aposentou durante esse período, vai ter direito a essa ação. Essa ação ela contempla aproximadamente 28.800 servidores, entre professores estatutários, seletistas e temporários que trabalharam durante aí o período. Se o servidor que trabalhou e veio a falecer, o seu dependente beneficiário vai receber a sua parcela aí referente ao período, ou os herdeiros, não é? Então, tão logo a gente tenha, Fernando, a criação dessa comissão para validar esses cálculos, aí o Sint irá disponibilizar de forma responsável no site da entidade, do servidor colocando sua matrícula ou CPF, vai ter acesso ao seu cálculo de forma individualizada. Recomendamos que essa lista não seja repassada. O Estado, ele vem sempre nas reuniões buscando ter esse acesso aos órgãos de controle que a assessoria daqui vem insistindo e colocando mas nós da entidade vemos isso como um certo empecilho, porque quanto mais a gente procura esses órgãos de controle e se preocupa em fazer consultas, ofícios solicitando informações tanto do TCU, do TCE, do STF, o Estado utilizou tudo isso nas negociações. E o Sint, ele não admitiu nenhuma vez, porque nós entendemos que são medidas protelatórias. Na reunião passada eles queriam consultar até o Vaticano. Então isso, para a gente, é uma medida que só visa procrastinar o efetivo pagamento, o rateio para a categoria. Nós tomamos a frente, pedimos todas as informações da Secretaria Estadual de Educação e Administração, tivemos acesso aos dados, elaboramos os cálculos, disponibilizamos para a PGE, para a Secretaria de Educação, para o Gabinete Civil, e estamos apenas pendentes da criação dessa comissão para que esse cálculo, para que esses valores sejam validados e sejam rateados para vocês, certo? E aí, ao encerrar minha fala, eu pergunto se tem mais alguma dúvida referente à ação do Fundef. Eu gostaria de saber os critérios de pagamento, quem vai receber primeiro. Os critérios de pagamento estão definidos na lei, certo? É de acordo com a jornada de trabalho, carga horária do trabalhador, a proporcionalidade respeitada. Por exemplo, durante aquela época, tinha gente que trabalhava durante 20, 30, 40 horas. Então, são valores diferentes. Teve gente que tem um vínculo, teve gente que tem dois. Então, quem tem dois vínculos, certo? Vai ter um período maior que quem tem um vínculo só. Então, toda essa proporcionalidade, ela foi respeitada. Muito boa sua pergunta, porque nos traz um outro detalhe. Antigamente, o servidor com dois vínculos, ele tinha duas matrículas. Até o sistema que opera a folha é diferente. De 2001 para frente é o Ergon. De 2001 para trás é outro sistema que, inclusive, você tinha duas matrículas. Então, em um determinado momento do cálculo, vai aparecer duas matrículas e de 2001 para frente vai aparecer só uma. Aí muita gente vai dizer, não, mas aquele meu vínculo, o valor deu pequeno. Não, porque aquele determinado vínculo, o valor deu menor, porque a sua matrícula em 2001 passou a ser uma só. Então ele foi para o valor 2. Então tudo isso, a nossa assessoria tomou cuidado de elaborar para que vocês recebessem
o mais rápido possível, certo? Estou aberto aqui aos esclarecimentos. Pessoal, nós vamos aqui tirar alguns encaminhamentos que achamos importantes para a gente concluir as nossas atividades aqui, né? Desde já agradecer a vocês. Eu acho que um dos encaminhamentos que a gente já está em atividade é a questão de mandar para o UNP, né, a relação das escolas e situações em que elas se encontram, as escolas estaduais. Vamos mandar as municipais, mas vamos mandar também as estaduais. Um outro encaminhamento é nós acompanharmos também como é que está o andamento dessa mensagem, que é 26, que o Odilon disse aqui, para também trazermos informações. Sabemos que é uma tarefa da direção estadual a princípio, mas é uma tarefa de todos nós também acompanharmos isso, prezar pela transparência, pela questão... Na CCJ quinta-feira. Pronto, é para nas comissões, né? Então isso é importante para a gente dar a devolutiva para vocês e estar mais próximo. Uma outra coisa que nós vamos também pedir, que não que atrapalhe, que interferência, que os órgãos de fiscalização possam contribuir nesse processo também, certo? O Odilon mesmo já disse que já provocou alguns órgãos e eles... Não. Nós somos contrários porque entendemos que essa medida ela atrasa o processo. Atrasa o processo. Mas assim, de antemão eu digo já aqui que o maior órgão de controle que nós temos é o judiciário, não é? É a sentença, o juiz da quinta vara e o Ministério Público, que atuou no feito por 2 momentos. Então, em 2 momentos do nosso processo tem parecer do Ministério Público, Ok. além do juiz. Ok. Obrigado. Tá? A outra questão é que nós vamos chamar uma atividade pública para debater não só a situação das escolas do Estado, em princípio do Estado, que aqui é a Assembleia do Estado, mas principalmente também das escolas que faz parte da nossa regional. Tá bom, gente? Para que a gente possa dar visibilidade às necessidades, não só de pautas pedagógicas e administrativas, mas principalmente das situações estruturais que acontecem na educação pública a nível de Estado, a nível de município, a nível de regional. Então a gente vai ver como é que faz isso para divulgar e convidar a participação da base, que é de extrema importância essa divulgação. Sobre a situação do CAIC em específico, nós vamos provocar não só o Corpo de Bombeiro, mas a Defesa Civil, em base à defesa da vida dos trabalhadores e dos filhos dos trabalhadores. Achamos importante isso. Existe um risco real lá e nós precisamos dar visibilidade a isso e tomar uma decisão aonde possa salvar não só o aprendizado, mas a vida dessas pessoas e dos alunos que adentram aquele espaço que nós presenciamos. Quem não foi, compareça lá para saber que existe uma carência muito grande que não é de hoje, mas precisa de providências urgentes. Ok? Pessoal, o que a nossa defesa é que seja o mais rápido possível vocês serão contemplados. E como nossa assessoria jurídica, eu acho que todos aqui pensam assim, é que os trabalhadores não possam sofrer nenhum dano, porque o tempo, né? Infelizmente, isso é uma coisa que a gente vem lutando há décadas, mais de 20 anos. Pessoal, atividade pública para denunciar a situação das escolas do Estado e também dos municípios. A gente vai tentar unificar isso. Pode ser. Qual o seu Estado? Eu acredito que nós conseguimos aqui compreender, né, qual é o objetivo da ação, como ela tem tramitado. Então, não considero necessário fazer a consulta a esses órgãos, inclusive porque a gente pode ter uma repercussão inesperada sobre o nosso próprio processo e uma protelação, como já foi explicado. Então, eu acho que não é necessário, defendo o contrário a essa proposta. Sim, em relação aos outros encaminhamentos, não tem problema nenhum. Nós trouxemos a proposta para cá, achando importante a consulta vir para contribuir, certo, gente? E aqui, é extremo você defender contrário. Uma representação não poder fazer uma consulta a um órgão de fiscalização, isso é até complicado. Não pode, a gente vai deliberar. Sim, você vai deliberar, mas eu não posso? Beleza. Os trabalhadores têm autonomia, nós defendemos que, respeitando todas as posições contrárias, nós devemos fazer uma consulta. Devemos, e isso é importante. Todos os órgãos contribuem para isso. A nossa contribuição, Bruno, não vai contra a uma decisão coletiva que já teve a nível de Estado. E isso já foi dito aqui pelo próprio assessor jurídico do síndico. E nós, enquanto direção, trouxemos isso para aqui porque achamos democrático fazer isso. Certo? E nós não fazemos nada das coisas escondidas, nem de forma leviana, não. Nós somos responsáveis. E a regional
o destaque seu sendo aprovado ou não, nós vamos fazer essa provocação, sim, nós vamos fazer essa consulta, sim. A direção tem autonomia para isso. Eu acho que sim. Ok? Já que tem encaminhamento, está em encaminhamento, eu poderia citar aqui alguma coisa para também entrar no encaminhamento. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu sou da base de Maxaranguape também, tá? Além da direção estadual. Há 2 semanas atrás foi veiculado num grupo de WhatsApp a ida de um advogado à noite para atender, fazer um atendimento na escola Esclarecel de Brinde. Né? E aí, assim, porque eu também fui do núcleo, dirigente do núcleo de Maxaranguape, o núcleo hoje André, está sem direção. o ponto é encaminhamento. Se você tem encaminhamento, então, o encaminhamento, mas eu preciso esclarecer para poder dar o encaminhamento. defesa. Eu não estou defendendo nada não, Fernando, eu estou esclarecendo, é diferente. O que aconteceu foi que foi uma nota para o grupo de Maxaranguape, sem identificação de quem. Foi postada por uma diretora daqui, e isso, as pessoas, como eu sou uma ex-diretora do Maxaranguape, entraram em contato comigo querendo saber que atendimento era esse. Hoje eu estou conhecendo o advogado, que é você. Hoje eu sei quem é. Sim. Que você foi para lá pela regional do Ceará Mirim. Não foi assim. Não foi, André. Aí depois a gente explica com você. Se você quiser esclarecimento, a gente conversa com você, tá bom? Mas depois a gente fala sobre isso. Só um minuto. Foge do foco. Depois da avaliação. Só um minuto. É outra coisa. Vamos voltar? Eu sou advogado particular e eu trabalho principalmente com aposentados. A diretora de lá, Sueli, foi minha cliente e pediu para fazer uma visita apenas com os servidores do Estado. E alguém compartilhou, não sei, para o município, algo nesse sentido. E na mensagem, tem meu nome lá, tem o tipo de trabalho que eu faço, então de forma alguma foi em nome da regional. Então se alguém divulgou em outro grupo, foi porque alguém repassou e quis tirar dúvidas. Eu, inclusive, eu até falei, olha, eu trabalho só com aposentados do regime geral e regime próprio. Então, assim, o meu trabalho específico é nessa área, que é uma área que, apesar dos advogados, o doutor não sabe disso, trabalhar mais a parte funcional é uma parte que é esquecida, né? Tanto de averbação, de pensão, que é uma parte bastante complicada. Então, se chegou para assinar dessa forma, alguém repassou mais para tirar dúvida, mas não foi pela regional. Okay. E, inclusive, hoje eu vim aqui para participar, para construir conhecimento, porque a gente tem um interesse em trabalhar nessa área. Eu não sou assessor contratado da regional, mas tenho interesse de colaborar. Então, se alguém repassou dessa forma, não foi pela regional. Então, foi até bom eu estar aqui. Ok, Laison, por favor. Tá bom? Obrigado. Agradeço. Bruno, mantém o destaque da consulta? Pronto, gente. E a gente mantém a consulta, que achamos que é uma coisa importante. Por favor, os que são, que eu acho que é um destaque que tem é esse, né? Os que são a favor de consultar esse órgão que foi apresentado por nós aqui, por favor, levante a mão, porque vai ficar registrado isso. Os que for a favor, né, da consulta, levante a mão. E os que for a favor do destaque de Bruno, de não fazer essa consulta, primeiro, a favor de fazer a consulta, quem é a favor, levante a mão. Certo? Alguém contar aí, né? 4 votos. 5 votos. Aonde? 2 aqui, 3 aqui. De novo, levante aí, senhora. Por favor. Sete, Calcular os órgãos. Tem ali 1, 2, 3, 4 e 3, 7. Beleza. Contrários à consulta, por favor. Pronto, então, 4 votos. 2, 4, 5. Pode que ela é da base regional. 5. Bora, pessoal. Vamos lá, pessoal. Mantenha a mão levantada. 3, 5 votos. 5 votos. Passou a nossa proposta. Mas resiste isso aí, tá bom? É importante. Abstenções. Por quê? Uma abstenção. 2 abstenções. Beleza? Então, posso dar para encerrar a Assembleia. Agradecer a presença do doutor Odilon. Estamos à disposição também, viu?